fez. E também eu sei que o que traz as pessoas aqui, o que motiva muitas pessoas para vir aqui, não é o meu nome, mas é mesmo a fotografia, que é uma linguagem muito acessível, muito querida por muita gente, tem muita gente interessada. Eu gostei mais quando ela falou assim, o Eugênio é isso aqui, mas ele é apaixonado pela fotografia. E eu adoro essa palavra, ser apaixonado. Primeiro, porque eu sou realmente apaixonado. E segundo, tem uma palavra que caracteriza muito os fotógrafos, que é aquele cara que é o amador, né? Eu adoro os fotógrafos amadores, eles amam a fotografia, né? Então, assim, não tem nenhum... E os profissionais, às vezes, não. Às vezes, o cara, um grande amador, quando ele vira profissional, ele emburrece fotograficamente. É muito comum, desculpa, até tem vários profissionais, meus amigos aqui, que não é o caso deles. O fato de estar aqui já mostra que eles não estão emburrecidos, né? Que eles estão ainda curiosos e interessados. Eu acho que, mas infelizmente acontece muito isso, né? Assim, quando vira profissão complica um pouco a vida, a gente acaba mergulhando. Então a ideia aqui, na verdade, era fazer um panoramazinho sobre alguns autores, algumas possibilidades. A fotografia, como a gente sabe, ela é muito rica. E as possibilidades são muitas, né? A gente tem muitos caminhos para seguir na fotografia. Eu escolhi autores de caminhos diversos para mostrar. A maioria deles veio ao meu projeto aqui em Belo Horizonte. Eu tenho, desde 2004, um projeto aqui em Belo Horizonte que chama-se Foto em Pauta. Vários de vocês já estiveram lá. Atualmente ele acontece no Oi Futuro, uma vez por mês, convidando fotógrafos. Aí a gente já trouxe quase 50 nomes. Então, desses 50, alguns deixaram comigo o material para eu poder ilustrar alguma palestra que eu viesse a fazer, ou aula. Para quem não sabe, eu também sou professor lá na PUC. Então, alguns materiais eu tenho, outros não tenho. Eu recolhi, tive esse trabalho um pouco difícil de escolher alguns autores apenas, não dava para mostrar todos. Mas nessa escolha não foi só assim a qualidade da obra, mas em função de alguma coisa que desse para ilustrar bem. Tem umas 3 cadeiras ali, né, gente? Estão vazias, né? Não, imagina. Então, um dos critérios nessa seleção foi esse, assim, de tentar mostrar um pouco da diversidade. Em alguns dos temas que eu peguei, a gente mostra também olhares diferentes sobre as mesmas questões. Uma coisa que a gente fala, essa palavra fotografia contemporânea também é perigosa, né? A gente que é fotógrafo, temos vários aqui, tem esse problema, assim, o que eu vou fotografar, né? O maior problema do fotógrafo é esse, né, gente? Aí chega lá, o Foto em Pauta, lá em Tiradentes, a gente vai fazer, tem uma convocação lá, mande o seu ensaio. O que eu vou fazer? Qual é o tema que eu vou trabalhar, né? Tem alguma coisa nova para fazer? Acho que não tem nada, não. Tudo já foi feito. Eu vou fazer retrato, todo mundo já fez. Eu vou fazer cidade, todo mundo já fez. Eu vou fazer fotos noturnas, eu vou fazer uma fotografia de denúncia social, tudo foi feito. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que procurar, e eu acho que com esses autores que vocês vão reconhecer, muito assim, se identificar. O que é aquilo, o que te move mais na vida, o que te toca mais, o que te interessa mais, o que está mais acessível a você também. Eu quero fotografar na Índia, mas tem que ir para a Índia, né? Complicado, assim. E, às vezes, não quer fotografar em casa, ou na Praça da Liberdade, ou no arredor. Então, às vezes, a fotografia tem essa coisa também que é um pouco perigosa, de querer fotografar aquilo que a gente não conhece. E, de uma forma geral, não é uma coisa muito legal você sair muito sem um tempo bom para explorar alguma coisa com a qual você não convive, que você não... Então, aquele cara vai para a Índia, dei esse exemplo da Índia, passa 15 dias e volta com um livro. Não é bem assim, né? Às vezes tem que ir umas 5 vezes, às vezes tem que ir, ou 10. É claro que de uma vez também pode voltar, não é uma regra, mas, de uma forma geral, a gente vai ver autores aqui, todos maduros e que mergulharam sobre alguns determinados temas. Aí, depois de aí, acho que não tem nenhum com menos de 40 anos que a gente vai ver aí, e que chegaram a maturidade a partir disso. Pode apagar, fazendo favor, a luz? Agradecer a Helena aqui, que está aí também, a diretora do museu, vai assistir aí numa palestra. Estou até ficando nervoso aqui, que ela... Estou brincando, eu não fico nervoso fácil, não. Não. É tudo chegado. Eu acho que se vocês ficarem ali, vai ficar um pouco melhor, porque não é que projetar ali, ó, esse corredor aqui. Mas, enfim, aí, se alguém, por acaso, quiser interromper durante também a minha conversa, não vou chamar de palestra nem de aula, se alguém quiser perguntar qualquer coisa, então está à vontade.
Vamos para a primeira imagem aqui, que é uma imagem. Bom, a gente vai ter umas 3 imagens que não são de brasileiros. Mas essa é uma imagem emblemática, para a gente começar. Eu quero que apague total, hein? Aí. É uma Aí aberto, acho que fica bom, que é uma luzinha para as pessoas, assim, mas tem medo do escuro. Aí, essa é um fotógrafo, até não tenho certeza se ele é húngaro, chamado Mante na história da fotografia. Quando ele esteve diante dessa imagem, ele falou, ele se surpreendeu. Aí, uma vez eu fui numa exposição do Cartier-Bresson e tinha esse texto ali. Quando ele viu essa foto em 1932, das crianças correndo, aquilo acendeu uma chama na cabeça dele, da possibilidade, da riqueza da fotografia. Não vou ficar traduzindo nem nada, não. E aí, o que é interessante é o seguinte, quando ele viu essa foto, ele falou assim, eu vou pegar uma câmera e vou sair pelo mundo. Então, o que é interessante dessa imagem? A riqueza, uma das características ricas da fotografia, quando a gente fala de fotografia contemporânea, eu imagino que é no século passado, sei lá, depois aqui a gente pode chamar um pouco de fotografia moderna, que é a época do Bresson, por exemplo, essa capacidade de congelar o movimento, que é incrível nessa imagem, e de criar um valor estético para esse movimento. É uma fotografia muito simples, mas é uma fotografia que a gente não consegue planejar. Então, tem essa magia da fotografia. Por mais que você crie, em algumas fotografias contemporâneas, a gente vai ver isso, você inventa uma situação, essa é uma fotografia espontânea. Por mais que você tenha dirigido os meninos, corre ali, volta ali, esse descontrole, né? Esse acaso da fotografia é uma das características interessantes. E o Bresson pegou essa ideia, que ele chamou de momento decisivo, né, dessa imagem que é clássica para falar do Cartier-Bresson, é essa imagem na estação de trem em Paris, que tem essa coisa do momento, da estética, da informação, tudo isso junto. Ou essa foto também, uma foto que eu me lembro, quando eu vi a primeira vez, me impressionou demais, essa capacidade do momento, de você registrar uma coisa, mas você agregar uma informação estética para aquilo. Então, eu listei essas palavras aqui para a gente refletir essa noite. Assim, a fotografia tem essa questão do documento, da informação, mas quando ela carrega também estética e emoção, e essa possibilidade de congelar o tempo, o momento, isso é uma expressividade fotográfica. É claro que algumas fotografias se aplicam mais em uma categoria, no outra, algumas são mais estéticas, pura estética, gozo estético, prazer estético, outras são mais emotivas, outras estão lidando muito mais com essa questão do tempo, da informação. E aí, para a gente falar de fotografia brasileira contemporânea, a gente pode falar nos highlights, aí, nos grandes nomes. Aí. Eu vou, para quem não conhece, é pouco provável que alguém não conheça, mas não custa a gente lembrar desse mineiro, né, que é aqui de uma região que explora o minério também, ali na região de Valadares, ali, ele é da cidade chamada Aimorés, ali do Vale do Rio Doce, que tem um trabalho muito consolidado e que demorou 20 anos para conseguir mergulhar nesses projetos dele. O Sebastião Salgado tem, se não me engano, por volta de 68 anos hoje, né? E ele tem esse projeto Trabalhadores, no qual ele trabalhou por volta de 6 ou 7 anos, virou um livro publicado em diversos lugares do mundo. Essa é a capa dele na versão inglesa, mas ele foi publicado, se não me engano, em 6 ou 7 idiomas, onde tem algumas imagens que carregam aquilo que a gente pensa naquela coisa do Martin Moncatz. Olha a expressividade dessa imagem. Ela tem essa carga emocional, essa carga de informação, essa coisa do momento, essa mão ali é impressionante. E tem essa informação, né? Então, ele saiu em busca desses trabalhadores aí, no mundo afora. Também é uma outra coisa que é legal do Salgado, esses projetos globais, assim, né? Que ele foi, se não me engano, em 26 países. Assim. Mas não é assim que ele conseguiu isso do nada, né, gente? É muita informação, é muito diálogo, é muita produção, muita negociação. E aí ele se tornou realmente um dos grandes, mais importantes. Depois ele dedicou mais uns 6, 7, 8 anos, não sei exatamente, num outro projeto chamado Êxodos, que também virou um livro já, ainda com digamos que a estrela dele se tornou ainda maior, ele publicou em mais lugares, onde ele lidou com essas questões do deslocamento das populações do mundo em função de problemas políticos e problemas econômicos, da desigualdade econômica.
E aí, de novo, esse, digamos, um problema, essa questão de informação, estética e momento, estão sempre nessas imagens. É uma fotografia linda, né? Mas de uma situação terrível, o movimento agrário, o movimento sem terra no Brasil. Fez um livro sobre isso, né? A questão das guerras, dos conflitos. Em vários países, lugares do mundo, inclusive na Europa, a gente acha que trabalhou só em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente pode chamar, mas também alguns países que têm conflitos aí, até mesmo religiosos, raciais. Isso, se não me engano, é no Brasil. Eu acho que é em Recife, não sei se alguém aqui sabe, eu acho que... outra questão que ele começou a ter um olhar para essa questão ecológica também, eu acho que talvez daí ele está pensando nas duas coisas, do problema que é grande no mundo hoje, das grandes cidades, das grandes populações. Então, nesse livro Êxodos, ele fotografou aí as 10 cidades mais populosas do mundo, México, Cidade do México, São Paulo, Tóquio, algumas na Joanesburgo, alguma coisa no Oriente Médio, não tem exatamente as cidades, mas... E aí a gente vê também outra questão que eu acho legal a gente pensar aqui na fotografia, essa questão da abordagem. Você chegar num personagem para fotografar. Isso aí, gente, é em São Paulo, provavelmente são crianças aí, né, excluídas aí da sociedade, dentro de um buraco, provavelmente consomem drogas. Como é que você entra num lugar desse e ainda faz uma foto? Então, como que um ser humano, né, o fotógrafo, desenvolve essa capacidade para lidar com a diferença e entrar no buraco? Aí é um FEBEM em São Paulo, crianças que tinham sido abandonadas, que estavam ali esperando para adoção, ou para algum abrigo, alguma coisa do tipo. Então, essas mega cidades aí, não sei se é Bombaim, cidades aí, não sei se é na China, alguma coisa, Xangai... esse lado aí do trabalhador também, e as torres espalhadas pelo mundo. Então, o que eu acho interessante a gente pensar assim, a gente vai fazer um trabalho contemporâneo que está marcado aqui hoje, são trabalhos que foram densos, de tempo, de pesquisa, de argumento. O Sebastião Salgado, alguns devem ter tido a oportunidade de vê-lo falar, é emocionante, porque ele tem um discurso incrível, né? Assim, não é só a fotografia. Porque é outra coisa, fazer foto boa, todo mundo aqui faz. Tenho certeza. Até o meu filho ali, o André, que tem 10 anos, não é, André? Faz fotos boas, mas não é fazer foto boa o problema é ter a consistência. Não está fazendo, tem poucas imagens, é um trabalho que ainda não está muito divulgado, parece que ele está concluindo aí o ano passado, esse ano, que ele voltou para um lado totalmente diferente de onde ele percorria, que agora ele vai atrás aí dos lugares do mundo que ainda estão intocáveis, que estão ainda preservados, onde a natureza ainda está igual a alguns milhares de anos atrás, segundo ele fala. Então, isso aqui, se não me engano, Galápagos, na África, uns lugares assim muito complicados de ir também. Você imagina você encontrar esse tipo de macaco aí, não sei qual e fazer uma foto. Aí você tem que ter, diferente do que ele fazia para entrar naquele buraco lá que ele ia sozinho. Aí ele tem que ter um pesquisador para o macaco não pegar ele, né? Saber assim até onde pode chegar, como é que chega. Então ele é um trabalho muito complexo, né, para se estruturar. E ele já está trabalhando com as câmeras de formato maior para ter uma qualidade estética assim mais legal, em formatos grandes, impressões grandes. Então esses lugares do mundo aí, aonde tem vários outros ensaios já feitos aqui no Brasil, aí, os índios, aí, Xingu, se não me engano. Nesse grande projeto, inclusive recomendo visitar o site dele, lá, sebastiansalgado.com, sei lá se é .br, deve ser. Tem uns filmezinhos incríveis dele lidando com os índios, uma aldeia. O filho dele é cinegrafista e fez uns vídeos dele num espaço aí na Amazônia brasileira, que é incrível. Por um outro lado, vamos pegar um outro contemporâneo aí, também highlight na fotografia mundial, que é o Vic Muniz, fez uma exposição recentemente aqui em Belo Horizonte, aí uns 2 anos atrás, que está no segmento das artes visuais, das artes plásticas, e que faz coisas que a gente pode chamar, até que não é fotográfico, né? Ele usa a fotografia, mas não é uma obra fotográfica, isso gera até essa contradição, que né, assim, isso é fotografia ou não é? Ele pega lá e fez um desenho com chocolate, em cima de uma obra
já feita, ele meio que copiou uma obra usando uma técnica, quer dizer, então toda essa carga de discurso também está no processo criativo dele. De que já, talvez assim, nessa ideia que eu comentei, tudo já foi feito, então ele pega umas fotos aí da Time, da Life, daquelas coleções antigas e refaz com chocolate, no caso dessa obra dele aí, né? Aí ele até brinca com os fotógrafos aí, ó, da década aí de 50, aí, com as Rolleiflex e tal. Então, é um artista que faz exposições desse porte. Aí eu acho que é legal a gente pensar também nisso. Quando a gente fala num artista que está lidando com galeria, a gente tem que pensar no espaço expositivo, no projeto museográfico, que também na saída das imagens dele. As imagens dele não fazem sentido no mesmo sentido no livro, numa revista. Foi feito para ser grande, para ser gigante, para estar num espaço, para ser contemplado dessa forma, né? Olha com o tamanho das obras que ele produz. Isso é no museu lá em Seattle, olha lá. Essa é no Rio de Janeiro. Olha só o tamanho da foto, né, gente? É uma foto do tamanho da janela dessa aqui, quase. Então, são coisas assim de grandes, enormes proporções. Esse trabalho aqui, por exemplo, do lado direito, esses retratos, são algumas artistas do cinema importantes que foram registradas usando diamantes. Então, são pessoas importantes. Então, ele conseguiu, lá com os fabricantes de diamante, um acesso a centenas de pedrinhas para construir o desenho. Então, tudo isso é um discurso que, para ser compreendido, depende de uma informação prévia, depende de conhecer. Já é um universo totalmente oposto ao do Sebastião Salgado, por exemplo. Eu acho que um deve achar muita graça no trabalho do outro, não, né? Quer dizer, é legal, bacana, mas é outra praia, né, digamos. São outro universo. Você vê que aquilo ali, por exemplo, é uma obra só com aqueles, sei lá, deve ter uns 30 fotos ali, né? E aí a gente vê isso aí em Moscou, como ele é badalado, né, lá, cheio de gente. Essa obra, inclusive, aqui, foi feita aqui para o Inhotim, aquela tesoura que está ali, foi feita aqui em umas áreas de mineração no nosso estado. Então, realmente o tamanho do livro. Aí, que eu fiquei curioso, porque quando veio uma exposição dele aqui, porque o que acontece com a fotografia é o seguinte: você chega para uma pessoa que não está muito de novo, isso aqui, pô, que graça tem isso aí, né, o Freud, ou um retrato, isso aí, mas só que isso aí custa, sei lá, $500 mil numa galeria, não sei quanto custa, é menos, é mais, mas não é menos, não é alguma coisa que eu possa pagar, e provavelmente a maioria aqui também não. Só o dono aqui da EBX que pode comprar um negócio e compra uma coleção inteira, né? Porque é um cara que admira a arte, né? Tá vendo? Já comprou, tá vendo? A turma da pesada que está. Então, é um universo para poucas pessoas, mas que a gente pode contemplar e admirar e tentar entender também onde é que chega isso, né? Aqui, para vocês verem, eu peguei uma para ilustrar também. Essa obra dele, foi feita, inclusive, lá no Rio de Janeiro, com reciclagem e tal. Está na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Então, se não me engano, tem 9 obras dele ali, ó, no MoMA. Bom, vamos ver alguns outros artistas aqui. O Gal Ópido, que também teve lá. O que eu acho legal no Gal Ópido, que é uma figura, até teve lá no festival o ano passado, lá em Tiradentes, que tudo para ele vira arte. Assim. Então, isso aí esse era o quintal. O quintal não, ele tinha um apartamento e era assim, um quarto meio vazio, onde ele catava as coisas na rua e começou a juntar para produzir imagens. Então, ele estetizava, desenhava, rabiscava e colocava as coisas. Era uma bagunça, imagino, né? Colocava uma foto em cima. Então, já tem essa provocação artística mesmo, assim, né, do que é o sentido da produção, que pode ser qualquer coisa, né? Tudo pode ser fotografado, uma coisa que é uma ideia até bem modernista mesmo, assim. Não é fotografar só a janelinha da velhinha lá em Ouro Preto, não. Pegar um copo e produzir dali algum objeto artístico. E aí ele pensa também, ele fez esse negócio cada centímetro, que é um apartamento de um cara lá em São Paulo, que era um modelo, um cara muito doido, lá, um cara muito interessante, que é um artista, modelo, e que o apartamento dele é uma obra de arte em si, né? Olha que interessante como é um apartamento, uma kitnet em São Paulo, com uma vista
o centro, assim, e aí o Gal falou, eu quero fazer um ensaio aqui nesse trabalho, nesse seu espaço. Obviamente, o cara gosta de ser fotografado, né? Porque o cara que cria um negócio desse é uma pessoa performática. Então, ele acabou fazendo uma série grande de retratos desse personagem aí. Eu até já fotografei esse cara também numa revista uma vez. É um cara curioso ali. Olha só a loucura que é um apartamento. Então, assim, uma motivação para você refletir sobre essa questão contemporânea da vida, da cidade grande. Então, qualquer coisa pode virar um assunto ali que pode ser tratado. Olha lá, uma foto noturna no apartamento dele. Olha que apartamento incrível, gente. Doido demais, né? Então, se encontrar um negócio desse, tem que fazer foto, né? Tem que tentar explorar e dialogar ali para... Depois ele fez esse outro ensaio bem conceitual também, prata sobre pele, sobre prata, onde ele pegava uns personagens e ele esculpia essas peças usando a prata e usava os personagens, amigos, como modelos para produzir essas imagens aí. Então, tudo isso foi desenhado para ser fotografado. Umas coisas bem doidas também, assim, né? Ela parece uma coisa de um dente ali, né? É um rote, olha lá. Então, ele vai trabalhando essa questão do material, da matéria, né? Esse personagem tinha se cortado, tinha feito uma cirurgia, e aí ele produziu essa... Então, é uma outra provocação contemporânea de que não é sair fotografando o que está no mundo, como até ele mesmo fez, fotografando o quarto daquele cara. Aquele quarto não foi construído para ser fotografado, não. Aquele quarto já existia, daquele modelo, ator lá. Aí, não, ele construiu, que eu acho interessante, alguns autores contemporâneos que têm essa ideia aí, né? Aqui também, essas alegorias bíblicas, cada uma dessas imagens faz referência a eu não sei dizer se é um versículo, ou um trecho, ou algum tema bíblico ali que ele... Quando ele apresentou, ele naturalmente tem argumento para cada uma dessas imagens, tinha uma justificativa, foi pensada, foi produzida, foi criada. Então, é outro jeito interessante do contemporâneo de se trabalhar. É de uma fotografia totalmente construída para atender alguma ideia, né? Aí, no caso, um tríptico, né? Que envolve... Ele tem um jeito de iluminar bem legal, lanternas, umas luzes aí neon. O Gal realmente é um dos caras... Isso aí ele recorta, ele usa muitas técnicas, assim, que a gente pode chamar da fotografia contemporânea. E lanterna, de novo, né? Olha que interessante. Então, ele foi resolvendo e acabou construindo um ensaio grande, que é uma exposição, que tinha lá umas 30 obras, enfim, em cima disso aí. Uma artista que esteve aqui em Belo Horizonte, o ano passado, aqui no nosso projeto também, a Cris Birrenbach, também é uma artista que produz e cria, conceitua em cima de alguns temas, e muitas vezes envolvendo o próprio corpo dela. Vocês veem que essa é ela, que ela se fotografou e aí manipulou para parecer isso aí. Isso também era uma radiografia que ela produziu dela, com essa provocação aí, questão do feminino, da mulher, do corpo, de um monte de coisa que a gente pode pensar. Também essa questão da mulher aí, que é legal, um flash estourou ali numa vitrine dessas não sei se aqui em Belo Horizonte tem isso, mas em São Paulo tem uma rua das noivas, assim, onde tem um monte de vestidos assim, expostos. Ela foi lá e foi fotografando. E tinha um número ali, o modelo 98 e tal. Aí também são duas imagens dela que ela fundiu num processo. Ela usa daguerreótipo também, ela usa processos ali alternativos. Então, isso aí era se eu não estou enganado, era uma roupa que estava lá no Haiti. Ela estava no Haiti quando o Haiti teve aquele terremoto, ela estava lá fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com jornalismo, era uma documentação de um grupo que estava fazendo um projeto lá, não sei detalhes, e aconteceu o terremoto. O que ela conseguiu fazer foram algumas coisas que ela achava no chão, assim. Vamos pensar num outro autor aí, que é o Iatão, fotógrafo lá de São Paulo, é bem conhecido, que é o diretor do festival lá de Paraty.
que tem um ensaio de muitos anos em cima da parada gay lá em São Paulo, que acontece todo ano, que é um evento gigantesco, que ele tem produzido retratos dos personagens. Esse céu azul aí está dando uma saudade, gente, o sol, né? Nós estamos aqui. Estou até pensando em fazer foto, esses dias está difícil, né? Então, olha lá. Então, uma coisa que vale a pena a gente comentar também, sobre os processos criativos aí, ele usa uma câmera de formato quadrado, que também é uma possibilidade que ele tem que refletir isso, o que é a ferramenta que você usa, né? Se é digital, se não é, se é quadrado, se é panorâmico, também é se vai ser exibido, né? Se vai virar preto e branco, se vai passar por um processo no computador ou fora dele, tem muitas possibilidades que o contemporâneo trabalha também, quando a gente pensa em ferramenta, né? Não é tudo a mesma coisa. É uma opção aí de fazer umas fotografias quadradas, é uma opção de fazer uma abordagem nas pessoas. Você vê que são fotografias todas onde houve uma abordagem, uma direção, uma solicitação, não é fotografia espontânea, não é fotografia, digamos, roubada, é fotografia onde o personagem foi convidado a fazer fotografia. E esse outro trabalho do Iatan que eu acho interessante, onde ele mergulhou aí, nem tem feito isso ainda por muitos anos, na periferia das grandes cidades aí sul-americanas, que são os personagens que não são muito fotografados, né? A gente só vê aí, de uma forma geral, a gente vê fotografia bonitas, ou de pessoas que a gente, na Praça da Liberdade, sei lá. E, de repente, a cidade é isso, né? A cidade é essas casas que não estão terminadas, muitas das meninas, adolescentes, que aí tem um caso aqui, meninas grávidas, que é uma das coisas que ele abordou muito, quantidade de adolescentes grávidos que ele fotografou. Então, ele tem feito um registro de personagens aí, e virou um livro até, tem um livro que chama-se Uma Outra Cidade, onde ele fotografou nas periferias aí do Brasil. Teve até um problema na justiça, não teve, com essas meninas grávidas? Acho que teve algum... porque são adolescentes, não podia publicar. É outro problema que a fotografia, o fato dela estar ligada ao real, ela tem esse embate jurídico eventual aí com quem você fotografa, que é um problema terrível, né? Assim, de você ficar pedindo para a pessoa para assinar, e é uma pessoa que às vezes não sabe, mal assina o nome, tem que assinar um papel, muitas vezes, né? Coisas que alguns lidam melhor com isso, outros não, né? Muita gente não está nem aí. O Sebastião Salgado nunca pediu ninguém para assinar. Não. Quem vai processar? Pode processar, mas, em geral, é aquela coisa. Não está fazendo mal para ninguém, né? Talvez para aquela pessoa, não sei se está fazendo tão mal. É uma questão... No Brasil também, né? Em alguns outros países, só de você estar em um espaço público, você já é uma pessoa fotografada. Eu não entendo muito disso, não, na verdade. Até me esforço para não querer entender, porque é um negócio que é tão desagradável, né? Mas é uma coisa que a gente vai ver um outro caso aqui, que a gente vai comentar, do Júlio Bittencourt, onde todo mundo assinou um papel. Eu imagino que o Iatan... não sei, não vou supor nada aqui, não sei se ele pediu para assinar ou não. Um caso desse aí, você pede para o cara assinar um papelzinho lá. É chato, eles são desagradáveis, assina um papel. Hoje fica assinar um papel aqui, amônio, trouxe aqui, é chato, né? Eu já assinei, porque eu vou receber um dinheirinho aqui, mas pelo menos está pagando. O cara aí não está ganhando nada, né, gente? Aí é uma coisa constrangedora. Não tem um caso que o João Castilho conta lá nesse projeto lá do Submerso, que o cara filmou lá, fotografou, levou o papel para assinar depois, dizendo, você não acredita na minha palavra, não vou assinar nada, não. Já te falei que pode me fotografar, rapaz. Então, é chato, né? Você deixa fotografar, deixa, então assina aqui. É foda, né? É mais complicado ainda, né? Mais complicado ainda, né? É terrível essa. Tem que arriscar, né? Então, legal, voltando ao Iatan, ele está muito envolvido com os personagens, a maioria é fotografia consentida, né? A maioria quase que absoluta, e no caso das meninas que ele citou, são essas meninas aí, adolescentes, já está com um filho no colo esperando outro. Que é uma realidade que ele está botando para questionar isso também, né? Eu acho que a fotografia tem esse poder de chamar a atenção para as coisas, ela tem esse poder de despertar para os diálogos aí, né? Aí o que é legal, as cores, os carros antigos. Eu adoro essa foto, por exemplo, aí, quer dizer, essa coisa de estar se
reciclando a vida na periferia, né? E a periferia é o que sustenta o mundo, né, gente? A gente não pode achar que Belo Horizonte é a região Zona Sul, não. Outro dia eu fui ali em Santa Luzia, você fica impressionado, as milhares de pessoas ali no caminho, milhares e milhões, né? Muitas vezes morando de uma forma que não é absolutamente precária, não, mas é diferente, pelo menos, né? Então, aí estão vendo até, tecnicamente, ele usa, em alguns casos, essa fotografia panorâmica, que é uma câmera diferente. Então, legal, voltando ao Iatan, ele está muito envolvido com os personagens, a maioria é fotografia consentida, né? A maioria quase que absoluta, e no caso as meninas que ele citou, são essas meninas aí, adolescentes, já está com um filho no colo esperando outro, que é uma realidade que ele está botando para questionar isso também, né? Eu acho que a fotografia tem esse poder de chamar atenção para as coisas, ela tem esse poder de despertar para os diálogos aí, né? Aí o que é legal, as cores, os carros antigos. Eu adoro essa foto, por exemplo, aí, quer dizer, essa coisa de estar se reciclando a vida na periferia, né? E a periferia é o que sustenta o mundo, né, gente? A gente não pode achar que Belo Horizonte é a região Zona Sul, não. Outro dia eu fui ali em Santa Luzia, você fica impressionado, as milhares de pessoas ali no caminho, milhares e milhões, né? Muitas vezes morando de uma forma que não é absolutamente precária, não, mas é diferente, pelo menos, né? Então, aí estão vendo até, tecnicamente, ele usa, em alguns casos, essa fotografia panorâmica, que é uma câmera diferente, que é bem da periferia, uma forma de diálogo que eles têm com a sociedade. Então, é bacana. Eu quis trazer umas imagens do Juan Esteves para a gente ver essa questão dos retratos também, que é uma coisa que é muito legal na fotografia, né? Inclusive no Brasil, eu lembro da minha avó falecida, um dia eu cheguei na casa dela e falei assim, vou te apresentar um amigo meu aqui, vovó. Ela falou assim, ele também é retratista? Quer dizer, então, é muito bacana ser chamado de retratista, até porque o retrato é a coisa mais popular da fotografia, mais mágica, né? Quer dizer, quem não se emociona, às vezes, com os retratos, né? Quem não lida com isso todo dia. E o Juan se propôs a fotografar os artistas. Então, ele fez um livro chamado Presença, onde ele fotografou artistas brasileiros, né? Produziu aí o Krasberg, vários, tem até uma do Sebastião Salgado aqui. Esse é um senhor que até atuava aqui em Minas, como é que ele chamava esse artista? Quem que lembra o nome dele? Acho que até já fotografei. É um cara que tem obra aqui em Weissman, não sei, eu acho que... né? Eu acho que eu já tive. Então, aí eu imagino que é uma escultora. Então, ele negociava com os artistas de fazer um retrato, quando ele estava em São Paulo, ou às vezes ia no ateliê, que é um exercício bacana, e fazia essa composição. O Salgado é uma foto que até nem gosto muito, não, mas aí está o Salgado. Eu trouxe porque é o Salgado, que é o nosso grande mestre aí. O companheiro também tem uma foto dele, com esse olhão dele, tem um olho muito expressivo, né? Eu fiz uma foto dele uma vez também, com esse olhão, assim, pá. Puder, que é o Marcelo Boinan, um fotógrafo nascido no Mato Grosso do Sul, se não me engano, e que faz um trabalho, ele tem um ensaio grande sobre essa questão da religião, de alguns templos religiosos aí no Brasil e fora do Brasil. Tem alguma coisa também no Daimo, lá no Acre, que ele fotografou. Então, ele é essa coisa da mística, da religião, da crença, e um cara que se dedicou muito a isso em vários lugares, inclusive, isso aí é um Vale do Amanhecer, lá próximo a Brasília, né? Então, ele, nessa estética que a gente fala, né, muito expressiva, muito equilibrada, né, que a gente já comentou na linha ali do Bresson, do próprio Salgado, né, fotografias esteticamente sofisticadas, bonitas, branco e preto, que é uma opção também. E aí ele fez muitas viagens para a Índia, falei na Índia, ele fez muitas viagens na Índia, onde ele fotografou esses personagens incríveis. Aí é um cara que trabalha o preto e branco assim, de uma forma esplendorosa, que explora muito essa questão estética também do papel da fotografia, que numa projeção sempre perde, né? Mas ele tem essa obsessão assim, que usa uma câmera Leica, que tem umas objetivas super
rigorosas, que dão uma qualidade impressionante, só que isso tudo vai para o saco quando a gente está vendo aqui no projetor, né? Então, a gente tem que abstrair, imaginar que isso aí é lindo, assim, essas tonalidades. Hein? Marcelo Buainan. Ele mora, inclusive, no Rio Grande do Norte. Doido para trazê-lo aqui de novo. Vamos ver se eu consigo aí. Uma hora. Podemos até fazer uma exposição dele aqui. Ó. Que ele está doido para vir para cá. Ele está com uma exposição lá. Me manda os e-mails, mandou um livro. Estou a fim de trazê-lo, porque ele realmente é um cara especial, assim, que eu tenho. E ele teve várias viagens aí, né? Andou muito no exterior, assim, um cara muito. O Tiago é um autor lá de Fortaleza, que a gente vai trazer aqui no festival agora em Tiradentes. Vai fazer uma exposição. Ele acabou de publicar um livro lá na França, de uma coleção importante, que tem livros dos grandes fotógrafos do mundo, que até então só o Sebastião Salgado havia publicado lá, e agora mais um brasileiro nessa coleção. E ele tem um trabalho muito radical, assim, que eu acho, essa foto eu acho incrível, assim, uma foto que, para uma aula de fotografia nos primeiros dias, o professor dá bomba no aluno, né? Pô, mas isso aqui está cortando a cabeça, está cortando tudo, não apareceu, não, parece que uma foto foi feita assim, sem querer até, né? Pô, mas você fez uma foto que cortou tudo, então, para o cara conseguir convencer o professor que isso foi de verdade, é um pouco complexo, assim, mas essa é a linguagem dele, vocês vão ver aí que ele tem uma ruptura, assim, ele tem ele incomoda, não é aquela fotografia toda certinha, equilibrada, esse incômodo que eu acho que é uma coisa importante na obra dele. Isso tudo aqui na questão da religiosidade lá no Ceará, do Juazeiro do Norte, onde ele nasceu ali próximo, viveu vários anos, fotografou por muitas vezes, conviveu com essas situações aí, com esses personagens, ele tem muito tempo lidando com isso aí. E a gente vê que ele tem, o que eu curto muito é isso, esse corte que ele tem, muito radical nas imagens. Assim. Ele trabalha muito com esse instantâneo também. É uma fotografia também que não dá para pedir autorização, que é tudo meio assim, às vezes nem ele vê direito, com a câmera meio fora da mão, assim, sem fora do visor, ele olhando. É um tipo de fotografia que eu curto bastante, assim, porque a gente vê aquele negócio tão organizadinho, de repente vem um cara que dá uma cortada em tudo, né, nas proporções não ficam muito. Então, gera um incômodo que eu acho bacana, interessante. Ele trabalha muito a questão da museografia das exposições, coloca um áudio. Né? Essa exposição desse trabalho, por exemplo, tinha um áudio que você entrava num tubo preto, que, com as senhoras que cantavam ali durante a procissão. Está bem bacana. Assim, o trabalho é um cara que realmente eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, é o Tiago Santana. Olha que corte nessa foto, né? Então, assim, tomava bomba comigo na aula na PUC, né? Mas, enfim, ele iria me convencer, porque ele tem argumento, ele tem uma história, ele tem uma consequência. É isso que eu falo para vocês, que um trabalho a gente ele tem que ter não é fazer uma foto boa, todo mundo faz, né? Como eu falei, o Dedezão ali faz toda hora ali fotos boas, mas ele tem que fazer uma história que tem uma amarração forte, né? Olha que foto incrível, né? Ele tem um senso de composição estética muito forte. Né? Quando você pensa, são pessoas, está cortando a pessoa. Mas quando você pensa, são formas, é um discurso formal muito forte. Exatamente, é isso. É uma forma mais radical, né? Um corte mais... e eu acho que também é uma coisa que é legal da fotografia, que vale a gente comentar, que é a fotografia depois dela tomada. Né? Uma coisa é você estar ali tomando a fotografia, e o digital até atrapalha um pouco isso, que você começa a querer ver toda hora. Né? Então, eu acho que o Tiago, e certamente essas fotos são todas antigas, a maioria, quase a maioria, eu diria que 80%, vocês viram até aqui agora, são todas fotografias feitas com filme, que isso é tudo fotógrafo maduro, ou seja, todos aí estão na faixa de 40, 50 anos no mínimo. Todos, então, estavam fotografando com filme. Esse trabalho todo é filme, com certeza. Naturalmente, o Tiago deve estar usando digital hoje, não tem mais. Se bem que até que ele usa, ele tem uma câmera panorama. Ele até em Tiradentes, semana passada, comigo, para ver o espaço lá, antes da chuva. Ele usa uma câmera panorâmica, que tem uma qualidade muito legal, ele está pensando em produzir isso lá. Então, ele usa filme ainda também, que ainda tem filme e tal. E artista, né, não interessa se é digital, é o que é, né? Pode perguntar. Alguém quer perguntar? Sim.
Não, sim, depende do objetivo, né? Não necessariamente, você pode pegar uma foto e botar nessa parede aqui e te agradar ou não. Mas um artista tem que ter uma história. E eu penso mais assim, um artista tem que ter o que dizer, tem que ter uma consequência no que ele diz, porque agora, uma coisa que é legal da fotografia é isso, qualquer um aqui, repito, faz fotos boas, né? Com o celular, às vezes, né? Quer dizer, não é nem o aparelho que tem que ser bacana. Sim, mas a gente está falando de um artista que vai ter uma obra valorizada, que vai para um museu, aí já é uma outra história, já é um outro segmento. Agora, quem quer fazer fotos sem essa pretensão, na boa, fazer fotos boas, igual fazer poesia, né? Igual fazer pintura, um dia você está pintando uma coisa, outra, mas a gente está apresentando aqui, de uma forma geral, artistas assim, que têm uma obra consolidada, que já estão, que participam de exposições, ou livros, ou museus. Isso aí, por exemplo, é um livro publicado, com muito maior. Nós estamos vendo aqui umas 10, 15 imagens, um livro de 100 fotos, trabalhos mais extensos, que teve uma aplicação para um museu que foi diferente. Então, é mais um panorama do que se faz, digamos, na vida profissional aí. Mas, sem dúvida, uma fotografia só também pode ser bom de curtir e tal. Não. Tudo pode ter. Tem artistas, a própria Rosângela Renault cata foto no lixo, assim, às vezes, vai compra então, mas aí também agrega nisso a atitude dela, de recuperar, né? Pô, assim, a gente está falando uma coisa que tem um valor artístico, assim. Agora, artístico do ponto de vista até do mercado, sei lá, para ser reconhecido no mercado, para ser aceito no mercado, sim, tem que ter uma história, tem que ter uma. Agora, para ser foto, para ser boa, para ser agradável, não. Né, que já não. Mas, quando a gente fala de autores contemporâneos, essa coisa já começa a complicar. Né? Se a gente vê, se você pesquisar qualquer um desses autores aqui, você vê que eles têm uma trajetória, a coisa foi andando. Pode dar tiro para todo lado, que você começa a ficar perdido. Né? Tem uma narrativa. Eu acho que a sequência delas no livro acaba, né, criando uma compreensão. Mais que 1000 palavras. Você não precisa contar o que está acontecendo. Também. Às vezes, é uma coisa interessante que você abordou, se a fotografia depende de um texto ou não, ou de um título. A coisa que eu mais tenho dificuldades, que eu lido com educação de fotografia na universidade, é quando coloca um título. O título pode matar a foto. Título em fotografia é um perigo, porque ele te obriga a pensar no que... Agora, claro que o autor, a foto é dele, ele pode dar um título que ele quiser, mas, às vezes, ele te obriga a dar sonhando. O retorno. O retorno pode ser a chegada, sabe? Não é um retorno, é a vida, é um ciclo. Então, eu gosto muito das fotografias sem título. Se você vai ver as fotografias que eu faço, em geral, não coloco título, porque eu gosto que a pessoa fique meio perdida. Porque uma das coisas mais complicadas da fotografia, que mais aterroriza os fotógrafos, é o seguinte: onde que é isso? Quem é essa senhora aí? Se for em Juazeiro do Norte, ou se for em Tiradentes, pode ser importante para um pesquisador, para uma pessoa ligada à história. Mas, fotograficamente, é uma fotografia que fala da vida, da dificuldade, do sacrifício. Pô, mas o que é isso, né? Dá vontade de saber, mas que câmera você usou? Aí é a pior de todas. Qual a câmera? Mas a gente pergunta, né? Claro. A gente pergunta quando é amigo. Quando você não conhece, pega a mal. Aí tem um cara que veio aqui uma vez, um convidado meu, falou: que câmera você usou? Uma câmera fotográfica. Porque é isso mesmo, se é a Nikon, Leica, Canon, pô, mas o cara, né? É igual você perguntar para um escritor se ele usou um computador da Apple ou um PC, da Windows, ou qual sistema que ele usa. É o Word ou ele usa lá o genérico lá do Linux? Então, assim, mas é claro que a gente quer saber, né? Que câmera você tem? A gente tem que ter uma amizadezinha, pô, mas ao mesmo tempo é muito triste isso mesmo, a gente querer saber a câmera do colega, mas a gente quer saber. É uma fraqueza natural, então vocês podem perguntar que câmera e tal. Mas é um desamparo que a gente sente, sabe, para entender uma imagem. A gente começa a querer entender a imagem do ponto de vista físico, assim, então isso aqui, se eu for lá para Juazeiro levando uma Nikon, eu faço essa foto boa dessa. Então, o problema é que eu não fui nem em Juazeiro, nem tenho uma Nikon. Mas, se eu tivesse, eu faria igual. Então, mais ou menos essa sensação, assim, que é estranho, né?
Bom, vamos ver aqui um outro autor documental que é muito importante, que é um cara que dedicou a vida a fotografar personagens assim, essa exclusão social, essas diferenças aí do Brasil, e também com uma estética incrível. São fotos lindas, né, gente? De umas situações que trágicas, terríveis, que a gente não gostaria que acontecesse, né? Mas, olha, e a poesia que ele faz com essas imagens. E aí é um cara, assim, vamos falar da coisa chata, ele usa uma Leica, ele tem toda uma estética bastante sofisticada, ele também não usa flash, ele tem toda uma linguagem tradicional da fotografia, assim. Mas olha que coisa emocionante essa foto, né? O João Roberto Ripper. É o Ripper, é um cara que é uma referência, assim, importante, o cara dedicou, perdeu tudo, fica meses morando no acampamento do sem terra, muito ligado a essa questão na agrária, lida com ONGs e tal, lá, trabalho infantil, vários temas aí que ele trabalha bem, e militante mesmo. Assim, a fotografia é a ferramenta dele tentar mudar o mundo, melhorar o mundo, construir relações mais interessantes. Então, assim, é um cara mesmo, é uma figura muito importante, assim, que a gente tem que respeitar mesmo, assim. E admirar que ele consegue fazer isso com essa poesia toda, né? Então, ele está aí circulando pelo mundo. Então, ele está aí nessas florestas brasileiras, ele é muito envolvido nisso, aí, na seca. Então, é um cara, tem até, inclusive, vale a pena pesquisar, depois alguém pode me perguntar, anotar o nome, tem um livro dele que é incrível, que não estou lembrando o nome, mas está disponível em PDF na internet, com essas fotos todas. Foi até editado com patrocínio da Oi, 1 ano, 2 atrás ali, um dia eu achei, estava na internet o livro inteiro. Alguém lembra o nome aí desse livro ou não? Bom, Luiz Braga é um fotógrafo da Amazônia, que é muito interessante, que ele está na Amazônia, tem uma coisa, um outro mundo, né, dentro do Brasil, né, assim, essas luzes são diferentes, essa atmosfera, esse clima, então ele captura muito essa história aí. Amazônia, sem querer essa coisa de índiozinho, de natureza só, essa coisa meio assim, e ele tem essa característica de trabalhar uma luz meio surreal, então ele cria um mundo próprio, assim, com as suas imagens, essas misturas de luzes aí, um entardecer. Uma das características fortes do trabalho dele, que eu escolhi aqui, são essa questão dessa luz aí que ele pega, assim, quando você tem um pouquinho de luz ainda no céu, você tem uma luz artificial. Então, ele mostra aquele lugar, aquelas cidades, e a chuva, que é uma característica grande lá, especialmente no Belém, onde ele mora. Né, essa riqueza aí da cor, folclore. Então, é um cara também que é bem badalado, estava aí na revista do Moreira Salles, editou aí de fotografia recentemente, uma obra dele diferente dessas aí que vocês estão vendo. Muito colorido, né, muito forte, né? Muito enquadrado, né, uma coisa incrível. Também não dá para ficar pedindo autorização, abordando ali, aquela coisa. Olha, o mercado lá do Ver-o-Peso, a gente vê tanto Ver-o-Peso, isso aqui é o Ver-o-Peso mais bonito que eu conheço. Aliás, nem sei se é o Ver-o-Peso, mas eu acho que é. É o mercado do peixe lá no Pará, né? Que tem umas cores, esses retratos, ele faz uns retratos muito bonitos também. Então, é esse outro Brasil, que é um fotógrafo aí da Amazônia. Agora, peguei alguma sequência de alguns fotógrafos que fotografam a cidade. O mais conhecido deles, talvez, ou talvez também porque é mais antigo, é o Cristiano Mascaro, que é uma figura incrível, que até teve lá em Tiradentes, no festival nosso ano passado, fez um livro sobre Tiradentes incrível, que tem ele gosta da cidade, assim, dessa solidão da cidade, dessa imensidão da cidade, e faz umas imagens incríveis, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade que muita gente fala que é uma cidade feia, que é uma cidade árida, ele faz essas fotos incríveis aí, que eu acho lindas, de São Paulo, lá. Exatamente naquela onda da estética que a gente falou, né? Quer dizer, momento, ele é legal que ele usa essa ideia do tempo também, né? Ele carrega ali estética, tempo, emoção, tudo isso meio misturado ali, né? É surpresa, tem um mistério, né? Essa sombra, né? Esses personagens da cidade.
E é muito rigoroso esteticamente também. A maioria desses que vocês vão ver aqui hoje tem esse rigor estético, assim, no equilíbrio. Então, fotografa muito com tripé, exatamente para conseguir esse... Né, porque na mão, às vezes, ele não consegue trabalhar o equilíbrio tão... Né, é um fotógrafo que estudou arquitetura, muito ligado à fotografia de arquitetura no Brasil, registrou a maioria dos grandes monumentos arquitetônicos do Brasil, fez vários livros, roda muito, cara disposto, mó pique, um grande figura, já viajei com ele algumas vezes, levei ele para algumas palestras, foi um cara também espetacular, assim, está a fim de ficar na estrada. E tem esse olhar sofisticado aí, né, de pensar nessa coisa da estética tão rigorosa, mas uma surpresa do movimento, assim, né, de esperar ali alguma coisa acontecer para a imagem crescer, né. Então, o Mascaro é o professor aí desses outros, aí, como o Tuca Vieira, teve aqui em Belo Horizonte, uma foto incrível também de arquitetura. O Tuca se dedicou também muito a fotografar São Paulo. Tem um livro lá sobre São Paulo, e tem também aquele, ele falava assim comigo, eu ficava tentando escolher alguns lugares que dariam fotos legais e escolher depois a hora legal, né? Então, assim, descobrir uma janela que tem essa vista, mas aí descobrir uma hora do dia que isso vai ficar legal, à noite ou dia, experimentar, né? Então, ele faz mais ou menos ali o que o Mascaro faz, né? Quer dizer, estetizando a cidade, essa coisa das linhas, das curvas. Em cores também, que as pessoas falam assim, a fotografia preto e branco é melhor colorido. Para mim, isso não está no sentido, quer dizer, a fotografia é boa ou não. Se é colorido, se é preto e branco, é uma opção estética do camarada. Eu gosto tanto dos coloridos quanto dos preto e brancos. É claro que eu também não gosto de várias coloridas e não gosto de outras preto e preto. Então, ele fez umas fotos de helicóptero legais também, umas vistas. Parece um mosaico. É muito interessante essa imagem, incrível, né? E agora se prepara, viu, Helena? Que agora você vai ver uma foto doida demais. Não é essa, não é a próxima, foi mal. Essa também é legal. Essa é legal, mas essa aqui, que é uma foto clássica dele, que foi muito badalada, né? Que é um ícone assim, da desigualdade social no terceiro mundo, né? Que é uma foto bem feliz, assim, quer dizer, do fotógrafo, né? Que é uma situação bem triste. Mas é esse o desafio do fotógrafo, é contar as histórias, né? Com estética, né? Que é atrair, assim. Até o Sebastião Salgado fala isso. Ah, ele é criticado porque as fotos dele são muito bonitas. Mas se fosse feio, ninguém ia querer ver, né? Apesar de que tem uns fotógrafos mais radicais, o próprio Tiago, assim, que as fotos não são assim tão agradáveis, que eu gosto muito, assim. Então aí o Tuca, né, tem essa, sabe, a importância assim do equilíbrio, né, esse rigor estético que ele aplica nas imagens. O Edu Simões é um fotógrafo, também fotografou muita cidade, faz isso com muita competência. Olha que foto incrível, quer dizer, uma coisa boba, assim, um calçadão, e virou uma obra mesmo. Esse, né, também é uma fotografia feita com uma câmera de formato médio ou grande. É uma fotografia que a gente pode pensar meio distanciada, assim, meio fria, num certo sentido, porque ela fotografa o nada, mas o nada pode ser tudo também, né? Quer dizer, é pura estética isso aí, né? Não tem um recado, nenhuma informação, nenhum conteúdo. Acho que é temático, talvez, com a pergunta que ela fez. Como exatamente, é isso que eu acho. E isso é muito contemporâneo também. Isso aí é o nada e é o tudo, né? Olha só que incrível isso aí. Essa foto eu queria pôr na minha parede. Talvez das que passou aqui hoje, são quase 200, não sei, talvez é uma daquelas que eu compraria se eu tivesse dinheiro. Tem uma simplicidade, né? Agora o que eu te falo, você sabendo que essa foto incrível dele, que ele é o mesmo autor dessa, então isso, pensando, assim, é um sentido no autor, isso também me atrai. Porque se fosse a foto que o André fez, meu filho, eu ia gostar também. Mas sabendo que é do Edu, ela vale mais. E, claro que vale mais no mercado de arte, para quem gosta disso, quem tem interesse nisso. Para quem entende. Sem quem não entende, tem que mandar alguém falar assim, compra, porque isso é caro. Compra, porque você não vai estar jogando seu dinheiro fora.
Se não, você vai na Tokstok e compra fotos incríveis, baratas, ou em vários lugares, galerias que se dedicam a fotos legais mais acessíveis. Assim. Esse negócio de dinheiro também é um saco, né, gente? Quem gosta é o nosso companheiro. É um saco, não é bom, né? Todo mundo gosta, mas é complicado. Quando você falar em arte, dinheiro, já gera Ah, isso aqui vale mais, vale menos. Enfim, porque é de fulano, né? Se fosse minha, não valia nada. Se é dele, vale. Então, são umas coisas meio complexas, mas que faz parte do contemporâneo também, né? Essa coisa do valor de uma obra, né? Olha que coisa incrível, assim, as fotos do... Você vê que tudo pode ser fotografado. Olha que foto incrível, né? E isso aí, gente, ele usa, como eu falei, uma câmera de formato médio, então tem uma resolução, uma qualidade, uma textura, quando está no papel, que torna isso mais apetitoso do que aí. Muito mais. Né? São fotos que são feitas... se tiver, é falsa. Não, tem não. É do computador, só se tiver. Mas pode ser do tratamento. Pura estética ali. É mais caro. Quer dizer, aquela coisa que eu falei, todo mundo faz, não é fazer o novo, mas é fazer com competência, com equilíbrio, né? Olha que bacana isso. Olha também o rigor dessa imagem. Né? Então, aqui, esses camaradas eles descobrem onde tem, não é assim em qualquer lugar, descobre uma janela, pede a velhinha para emprestar a janela, liga para o síndico, sei que, faz uma negociação para conseguir isso, espera 3 horas, não é chegar ali na janela e fez a foto, não. Fica assim, não, tem que esperar anoitecer, porque vai ter um contraste, esperar aquela luz daquela casa acender, ou ficar fazendo um monte, depois escolher. Então, a fotografia é esse sofrimento. É o Copan. Bom, o Júlio Bittencourt esteve aqui recentemente, eu acho que esse trabalho é bem legal, eu vi aquela janela ali do Edu, falei, vou mostrar o Júlio para a gente... Estamos chegando ao final aqui. O Júlio ficou mergulhado num edifício lá em São Paulo, nas janelas. Olha que incrível. E tem uma história toda política, um contexto aí político nessa história, porque é um prédio que era invadido por um movimento dos sem casa, uma coisa desse tipo. Uma negociação ali que ele fez, e todas as famílias autorizaram, as famílias eram, chega na janela lá, tal, combinava, fazia uma sessão de imagens mesmo nessas famílias e tal, algumas não, né? Só para me derrubar, né? Até o não é incrível, né? Talvez das mais legais essa aqui, né? Lá em casa tem um negócio dele. Olha que incrível assim, as abordagens que ele faz. É muito interessante esse trabalho. Opa, misturou de novo ali essa... Ele falou que acabou que foi incompleto, que já tinha arrumado um dia que ele conseguiu botar um guindaste em frente a um dos prédios para pegar uma outra fachada. Aí teve a desocupação do prédio logo antes dele poder fazer isso. Porque ele queria fazer do guindaste, que ia dar um trabalhão, ia pagar um aluguel de uma máquina, exatamente para fazer de frentona, para não ficar de baixo para cima com aquela distorção da perspectiva. Ele queria... Então, assim, essa coisa de informação estética do lado, gente... Não dá para separar, assim, não é só ter um prédio, tem que ter uma bagagem ali. Tem que ter, não. Pode ter, pode não ter, né? Mas, em geral, esses caras que têm. Tudo muito, muito planejado. E aí, depois, ele faz esse mosaico incrível, né? Que é uma foto gigante, isso aí, sei lá, deve ter uns 4 metros por 2, numa galeria e tal. Teve muita repercussão no jornal na Inglaterra, no Japão... Esse foi um trabalho bem premiado ali, ó. Olha lá, em vários lugares do mundo isso foi publicado. Sei lá se sei o que é, que letra doida é essa aí, alguém sabe? Russo. Para terminar, pode perguntar. Imaginando vendo isso, né? Assim, e a emoção do fotógrafo ao produzir? Porque, assim, você falou, tem estudo, tem perspectiva, ele vai, ele... É o envolvimento mesmo do fotógrafo com essa questão, é muito legal. E essa relação, porque isso não é um trabalho de 1 hora, 2 horas. Meses, anos. Ele vai lá ainda, tem relação.
E alguns trabalhos não acabam. Assim. Ele tem um trabalho que eu não mostrei aqui hoje, que é sobre a Praia de Ramos, lá no Rio de Janeiro, que ele já tem, sei lá, uns 3 ou 4 anos, que ele vai todo verão, fotografa a população, e já ficou conhecido. Lá o cara, o doidão, um paulista fotógrafo aí e tal, aluga um apartamento lá em Ramos e faz esses trabalhos, também já rodou o mundo, já tem uma repercussão, expôs em Nova York, está numa revista do Moreira Salles agora, quer dizer, então, às vezes o trabalho nem acaba muito, assim, que você sempre pode explorar. Assim. O que eu quero deixar como Sente vamos dizer, essa perda, terminou esse projeto, sente, É. sabe, esse desligamento daquela cena que você acabou criando, viveu nela também. Acho que sim, né? Acho que cada caso é um caso. O Salgado, por exemplo, os projetos dele 7 anos, 8 anos, e depois passou para um outro tão diferente, né? E ele não conseguia acabar também. É traumático? Porque assim, eu fico imaginando que é um pouco parecido quando um escritor termina um livro, né? Ele está tão ligado naquilo, né? Mergulhado naquilo, E tem outros processos que são complicados. projeto rápido, então, E tem também a questão do fotógrafo que ele tem identificação com a situação e o fotógrafo tem identificação com o resultado final. Porque a fotografia ela funciona muito nessa ilusão de que o que a gente está vendo ali estava lá, na frente da câmera. Está aqui, Deus sabia na frente da câmera e como está ali. Só que, na verdade, muitas vezes não. Né? O momento fotográfico, eu acho que raramente existe. O fotógrafo dá existência para aquele momento. Então, muitas vezes, essa saudade, ela não é uma saudade daquele momento. Né? Muitas vezes, o próprio olhar para essa imagem já dá a proximidade para aquele momento, que é um momento que não necessariamente existe. Ele é resultado de um trabalho, mas ele é uma coisa ou outra. Que vai passar a existir por ali. A saudade é do processo. o processo das relações que você acabou criando, de, sei lá, Eu acho que do sempre, né? estranhamento que muitas cenas dessas te causam. Né? Esse negócio é difícil de explicar. Eu acho melhor Mas é um negócio muito pessoal também, né? Não, o que eu acho que é legal de fotografia, Helena, O Gil, por exemplo, falou que mantém contato com alguns líderes desse movimento de ocupação. Até hoje, conversa, encontra. Ele fez um outro projeto ligado a isso, também a ocupação. Então, ele mantém um vínculo, assim, não sei se é afetivo, mas pelo menos um contato, uma relação com essas pessoas que foi criada e com algumas delas. muitas vezes dá um retorno, ele publicou um livro sobre isso, leva o livro para a pessoa ver. Então, tem várias possibilidades aí dessa história. Eu acho que a fotografia tem algumas diferenças, por exemplo, você falou de um livro, que muitas vezes uma outra pessoa pode interferir ali também. Quer dizer, o fotógrafo captou, mas outra pessoa vai fazer a curadoria, a edição, e que está um outro olhar que às vezes enriquece o projeto, às vezes o cara não gosta, tal, mas às vezes é um processo muito interessante essa também porque você está envolvido, às vezes uma pessoa de fora pode contribuir, pelo menos pode contribuir sem aceitar ou não, mas é um processo muito rico também, e também no processo fotográfico pode ser usado de tantas possibilidades. A gente falou em galerias, por exemplo, a gente tem essas obras usadas de formas totalmente diversas, que até mesmo incluindo áudio agora, com iPod, ele está fazendo uma versão, não sei se é desse projeto, para iPad, né? Então, tem muitas possibilidades agora. Para a gente terminar, vai ser radical aqui, mostrar um artista que é bem contemporâneo, a gente pode dizer, dessa palavra contemporânea, que é uma palavra meio perigosa, que é o Rodrigo Braga. É um fotógrafo que é onde ele cria cenas, ele produz situações para ele mesmo se fotografar, que é uma coisa bem, até mesmo a Nan Gold, uma fotógrafa que vocês ouviram falar muito aí nessa polêmica recente aí, que ela se fotografa o seu grupo e tal. Ele se envolve nas produções, mas ele faz uma espécie de um teatro onde ele é o ator ao mesmo tempo. Ele participa das cenas, ele se envolve nas histórias que ele fotografa. É um fotógrafo, talvez, aí dos mais que tem uma repercussão internacional maior aí, as obras dele. Totalmente autoral. Assim, fotograficamente não é uma coisa muito rica, você vê que não tem uma câmera poderosa, uma luz complexa, é uma coisa simples quase. Mas ele é muito doido, né, no bom sentido, né? Esse cara, ele é convidado em vários lugares do mundo, ele sim, né?
Ele nasceu, se não me engano, em Manaus, mas ele mora no Recife, agora está morando no Rio aí. Foi dos caras que mais emocionou a plateia no meu projeto. Assim, é como que ele consegue construir um sentido para justificar cada imagem, cada detalhe, cada projeto. Tudo isso é projetos que ele ganha prêmio para produzir, inclusive alguns no exterior. Então, assim, é mais para pirar um pouco a cabeça de vocês, que a gente pensa em fotografia daquelas coisas bacanas, lugares bacanas, de repente ele constrói, ele teatraliza, ele produz, ele tem um conteúdo. Né? Isso aí, por exemplo, é muito polêmico. Isso aí deu até um problema com ele, com associações contra os animais, de proteção dos animais, mas ele fez tudo isso bonitinho, ele conseguiu autorização, era um cachorro que estava morto, e aí um cara fez uma cirurgia. Então, ele se aplica a coisas bem chocantes. Assim. Essa foto foi muito veiculada, assim, não só pelo choque que ela tem, mas um questionamento da vida, da história. E é, de novo, um cara que você tem que entender também como um todo o processo dele. Né? Isso aí está na coleção do Itaú, por exemplo. Isso aí é uma foto rara, poucas pessoas no mundo vão ter essa foto. Só vocês e alguns poucos. Tem a sequência do processo, mas eu não vou mostrar hoje, não. Isso também, ele vai lá e põe fogo. Bom, isso é para encerrar mesmo, para dar um choque anafilático na plateia. Eu recomendo esse livro, que é um livro traduzido para o Brasil aí recentemente, né? A fotografia como arte contemporânea, que tem aí vários casos muito chocantes também. Quer dizer, se a gente entrar nessa coisa como arte contemporânea, porque a minha palestra não é fotografia como arte contemporânea, não, porque eu nem queria dar, porque não é tanto a minha praia. Eu falei de fotografia contemporânea e mencionei muitas outras, várias possibilidades, não só nesse campo da arte. Falei um pouco de jornalismo, documental, algumas coisas, que também é tudo um pouco arte, sei lá, né? Mas, enfim, esse livro é muito interessante, eu recomendo. Recomendo que vocês conheçam o meu projeto, que chama-se Foto em Pauta, tem um site que chama fotoempauta.com.br. Nós vamos estar, em março, produzindo nossa segunda edição do Festival de Tiradentes, que foi um sucesso. Nesse final de semana, se tudo der certo, a gente já vai ter anunciado isso, para deixar aceso mesmo. Workshops, vai ter exposições legais. É um evento que, realmente, no primeiro ano, foi um sucesso grande. Vários de vocês estavam lá, né, vão voltar. Vamos ter, inclusive, uma convocatória de ensaios fotográficos para que autores que morem em Minas, ou sejam mineiros, sei lá como é que a gente resolveu, que a gente vai produzir um videozinho com autores mineiros, então, aberto a todos. Só chegar aqui no site, não estou com ele conectado, clicar aqui, ó, programação, tem lá projeções. Acho que nem precisa, não. Todo mundo vai conectar em casa, que vai demorar vários minutos lá, mas entra lá na programação e é uma projeção onde vocês podem mandar, se não me engano, 8 a 12 fotos, quem sabe, mais ou menos isso. Quantos? Entre 8 e 12. Quem faz a curadoria é o Alexandre Belém, que tem um blog lá chamado Olha Ver, que eu recomendo também, lá em São Paulo, que ele está morando em São Paulo agora, é um pernambucano, e que é legal, que a gente quer que essa projeção seja forte, que a gente possa levar ela para outros festivais, para outros lugares do Brasil, ou até fora do Brasil, que a gente tenha realmente a fotografia mineira. Eu até fiquei pensando, eu vou botar uns 2 mineiros aqui, mas ia me dar um problema danado pessoal, assim, sabe? Para eu mostrar que a gente falou de fotografia contemporânea, não falei de um mineiro. Um dia a gente pode combinar, fazer dos mineiros aqui, que eu até fiz uma projeção. Vamos fazer dos mineiros um dia, que é uma coisa, até mesmo podemos exibir esse material do Alexandre Belém aqui em primeira mão, se vocês quiserem. Fica aí uma possibilidade. Sigam-me no Facebook, clica lá, curtir no Foto em Pauta, que tem muita coisa legal. Sigam o museu, que é legal também, que eu já... Entra lá no Twitter, onde a gente vai divulgar as nossas ações, porque esse negócio de mandar e-mail não está dando mais certo, não. Cai no spam, ninguém lê, então... E tem aí meu e-mail, quem quiser algum contato, fica à vontade para me escrever, para me perguntar. Estamos agora abertos para as perguntas, se alguém quiser.